Oi, boa tarde. Ana, boa tarde, tudo jóia? Tudo. Vamos acertar as câmeras aqui, vamos acertar o som. Tá tudo certinho, Jais? Tá me ouvindo Aqui eu tô bem? conseguindo te ver bem, tô conseguindo te ouvir também bem. Vamos ver Tá o que que o ótimo. pessoal vai falar e se lá eles também estão conseguindo te ouvir. Pessoal, responde aí se tá todo mundo ouvindo. Uma boa tarde, boa noite, né? Mania de boa tarde. Verdade. Boa noite para todos. Tá todo mundo ouvindo bem? Estão entrando, a Ellen está entrando, Liliane. Gente pequena não acomoda bem na cadeira aqui, ó. Eu sento lá abaixo. Eu queria ficar assim, ó. Mas não dá, Tenta vai ter que abaixar ser. a câmera. Você não consegue abaixar a câmera? É porque eu Lê. faço do celular, ele tá apoiado, se eu abaixar muito ele vai cair em Ah, mim. verdade. Essas coisas de gente que não é profissional, assim, né? Mas tá bom. É assim Eu mesmo acho que que estão ouvindo bem, né? tá. Então tá Estão bom. ouvindo direitinho. Eu também. Tô te vendo, te ouvindo Ah, perfeitamente bem. tá bom. Então tá ótimo. Pode se apresentar, pode ficar aí à vontade. Hoje Tá você tá ótimo. do lado aí contrário, Pois é. Eu não sei o que pode que é se mais difícil. apresentar. É, mas então, gente, boa noite para todo mundo. Eu acho que a maioria já me conhece. Se alguém não conhece ainda, é porque não viu todas as lives da nossa UMP, né? Eu sou a Gesana Tavares, eu faço parte da Secretaria de Educação Cristã da UMP Sul Fluminense. Nós estamos aí nesse projeto de fazer essa sequência, né, de lives sobre cosmovisão cristã e tem sido uma bênção. Eu tenho aprendido muito, muito mesmo. Então, assim, eu louvo a Deus por essa iniciativa que nós nos reunimos, somos três, a Jais aqui, a Natália, eu, e Deus nos orientou e levantou aí pessoas para nos ajudar, teólogos muito estudiosos, conhecedores, né, na profundidade da palavra de Deus e tem assim sido muito rico os momentos que a gente tem passado aqui. E no meio de tanta gente importante, tantos teólogos, aí eu fui convidada para falar. Mas eu não sou teóloga, viu, Dorothy? Eu sou uma cristã, uma serva de Deus, né? E pela misericórdia e bondade dele, a gente é serva desde que nasceu, né? Eu sou cristã, a nossa visão, a nossa cosmovisão, nosso estilo de vida é cristão. E Deus nos dá aí oportunidades, às vezes, de conhecer mais profundamente alguns assuntos que são que fazem mais parte do nosso cotidiano enquanto profissional, né? Então, isso é maravilhoso, está tudo dentro já do que a gente vai falar, né? Que Deus vai nos conduzindo, porque existe uma necessidade, Ele nos capacita para isso, e eu preciso do que você tem, Jaz. Assim como alguém também, né, vai se sentir abençoado com aquilo que a gente tem para servir porque é assim que Deus nos fez. Essa é a visão de Deus como um corpo, né? Como a Natália falou na semana passada, né? Então, é importante. E eu sou professora hoje, eu estou professora de ensino fundamental há 10 anos na rede municipal de Barra Mansa, mas a minha formação acadêmica primeira foi administração de empresas, mas depois eu retornei, né? Eu fui mãe, tenho dois filhos, o Vitor e a Júlia. Então, eu trabalhei 10 anos como analista financeiro, mas depois eu não resisti. E eu acho que isso foi exatamente permissão de Deus para me dar uma experiência para que hoje eu pudesse compartilhar com vocês, né? Que
eu também segui caminhos que talvez não fossem os mais adequados que Deus havia escrito na minha história, mas era importante até para eu ter certeza de quem eu sou e onde eu devo estar. Então eu retornei ao magistério e daí sim, depois, né, de algum tempo na administração, eu voltei a estudar, especializar e o Senhor nos abençoou. A gente tem estudado sobre neurociência, sobre comportamento humano e eu estou fazendo até uma formação muito bacana sobre análise corporal e análise comportamental. E aí a gente vai aperfeiçoando, né? Conforme a vontade de Deus, e nós estamos aqui para servir e para ir aonde Ele nos mandar. Verdade. E eu queria combinar com você, Jade, que você já percebeu que eu falo demais. Então, você pode ficar à vontade para me sinalizar a hora que você quiser fazer algum comentário. Outra coisa, eu tenho um pouco de dificuldade de ficar lendo e falando, né? Então, às vezes, alguém coloca algum comentário, alguma pergunta. Então, eu quero te pedir ajuda nisso aí, para você fazer essas interferências, tá? Você me sinaliza aí que a gente entende. E com relação ao tempo também, porque se deixar, minha filha, eu vou falando, 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 e eu preciso de alguém para falar, tá bom, chega, que ninguém aguenta mais, vamos devagar, né? Mas é isso. E aí O hoje, né, a Heitorzinho gente. apareceu aqui. Oi? O Heitorzinho apareceu, bateu aqui, caiu tudo aqui. Ah, mas tá certinho, tá? Tá Voltou aqui. legal. Mas pode deixar, que se tiver alguma pergunta aqui, eu vou te passando, tá bom? Tá joia. E o pessoal pode ficar à vontade para comentar. Eu sou uma pessoa mais de conversar do que de, né, assim, pregar essas coisas, é mais para os pastores. A gente tem mais interação com as pessoas, né? A gente, na verdade, é professor de formação. Então, a gente acaba levando isso para a igreja, para todo lugar, porque não dá para a gente separar quem a gente é profissionalmente de quem a gente é pessoalmente. Nós somos uma pessoa só. Então, a gente acaba falando, né, o tempo todo, conforme a gente vive a nossa rotina, né? Então, assim, hoje eu queria compartilhar com vocês algumas coisas, assim, que foram muito importantes na minha vida, apesar de ser cristã de berço. Algumas coisas a gente vai aprendendo só com a maturidade e só com a experiência que a gente passa, né? E esse tema de identidade, de autoconhecimento, eu, assim, fui transformada, eu entendo, a partir do momento que eu descobri quem eu era de verdade, né? Sobre o autoconhecimento. Isso tira um peso muito grande das nossas costas quando a gente sabe quem a gente é e aí a gente consegue, de fato, fazer aquilo que Deus fez a gente para fazer, né? Então, isso me ajudou muito e eu acho que tudo que a gente faz, nosso Deus é um Deus totalmente intencional, ele não é Deus de casualidades. Tudo que acontece com a gente tem um propósito e eu acredito que o propósito não tem a ver só com a nossa vida, porque nós estamos aqui é para servir ao próximo. Então, o que acontece na nossa vida é de fato para a gente compartilhar e servir ao outro, né? Com aquilo que Deus faz na nossa vida, né? Então, o nosso texto hoje, né? Porque não tem como eu disse, a gente é uma coisa só, a gente é cristão, então a palavra de Deus, a cosmovisão cristã, ela está em tudo que a gente fala e que a gente vive. E a nossa base é, sem dúvida, a Bíblia, né? Então, eu queria deixar o texto
que está lá no Salmo 139, porque nós vamos falar de identidade e não tem como, de autoconhecimento, né? E não tem como a gente não se voltar para o Salmo 139, onde o salmista vai dizer aqui, olha, vou ler do 13 ao 16, tá? Porque é a base de tudo que a gente vai estar falando. Então, o Salmo 139, do 13 ao 16. Pois tu me formastes no meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, esse texto, gente, já fala tudo sobre nós, sobre a visão de Deus para nós, que já nos conhecia antes de sermos formados, escreveu a nossa história, cada um dia da nossa história já foi escrito. Então, nós cremos, quem é cristão, quem tem essa cosmovisão cristã na vida, crê que na nossa vida nada acontece por acaso, tudo já foi determinado, como diz o Salmo, já foi escrito cada um dos nossos dias. O que acontece é que quando a gente vai, né, para a neurociência, a gente vê que na concepção a gente já ganha uma programação genética, já chega ali na concepção, os cromossomos, eles já trazem consigo uma programação genética de quem a gente vai ser, né? As nossas características físicas. E aí, às vezes a gente é muito concreto e se prende apenas às características físicas, mas do mesmo jeito que a gente características físicas, nós também herdamos características emocionais dos nossos pais, né? Então, nós somos metade pai, metade mãe, que juntou, e aí, para sermos únicos como Deus nos fez, Ele permite que nós tenhamos as nossas próprias experiências que vão moldando a nossa forma de pensar, nortear a nossa forma de viver, o nosso estilo de vida, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter conhecimento, porque o conhecimento de fato é libertador. Jesus Cristo já falou isso, muitos filósofos, pedagogos, cientistas, o conhecimento é libertador. Então, nós precisamos buscar o conhecimento de Deus, mas também de nós mesmos. Como nós funcionamos, até para a gente cumprir o propósito de Deus na nossa vida, né, Jás? Você também estuda sobre esse assunto, então você, por favor, me ajude aí, viu? Pode ficar à vontade. Hoje eu estou aqui Tá só certo. recebendo também. Ah, então tá bom. Mas então vamos falar um pouquinho dos nossos processos, como que acontecem, né? Então a gente já viu que a gente é metade pai e mãe, que traz essa carga genética, né? Tanto característica física quanto emocional. E aí, a partir do momento que a gente é ainda, como diz o Salmo, substância informe, Deus já sabe de tudo, mas Ele nos capacitou um órgão que nos faz assim diferentes de toda a criação, que é o nosso cérebro e a nossa capacidade racional, né? Porque os animais também têm cérebro, mas racionais só nós somos.
essa capacidade de consciência do que nós estamos fazendo. E isso vem da nossa mente, do nosso cérebro, né? E aí, quando a gente é concebido, logo que é formado o cérebro, ele já começa a captar tudo, mesmo de forma inconsciente, ele já vai guardando lá no inconsciente todas as experiências que a gente vai tendo desde o útero da nossa mãe e a cada dia da nossa vida. E por isso, quem é mamãe e papai aí, e professor de criança na escola dominical, a importância que a gente tem que dar à primeira idade, porque o nosso cérebro ele nasce com essa programação de como nós vamos ser, mas ele é plástico, né? Assim, é uma palavra, ele tem plasticidade, não é que ele é plástico de substância plástica. Ele tem plasticidade no sentido de ser modelado, moldado. E o que que molda o nosso cérebro? As nossas experiências, a maneira que a gente vai absorvendo as informações e elas vão sendo registradas, isso vai alterando até a nossa programação genética, né? Por exemplo, às vezes a pessoa nasce com uma programação genética para ser magra, mas aí os fatores externos, né? Ela começa a sair, a ter experiências e vai comendo, comendo, isso altera até a genética dela, que era para ser magra, e de repente ela se torna uma pessoa obesa. Então, os fatores externos, eles são muito influenciadores na nossa forma de vida, né? Então, nós precisamos ter cuidado, porque tudo que acontece, o cérebro capta e ele faz um registro. E a partir desse registro é formada uma crença, uma maneira de acreditar, e essa maneira de acreditar vai nortear tudo que a gente vê na vida. O nosso mundo, ele é visto, ele é norteado por aquilo que a gente acredita. E a Bíblia só confirma isso. E é maravilhoso, porque quando a gente começa a estudar, algumas pessoas falam assim: ah, a ciência vai matar Deus, você vai desacreditar. E, na verdade, ao contrário, para mim, a ciência só confirma aquilo que Deus já falou através da sua palavra. Porque nós acabamos de ler aqui, né, que tudo já estava determinado e como Deus é maravilhoso. E se a gente for também lá para o Evangelho de Mateus, Jesus, lá no Mateus 6, 22, 23, Jesus vai dizer que os olhos são a luz do corpo. Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo vai ser luz. Mas se os seus olhos forem trevas, nossa, que trevas serão, né? Então, se a gente trouxer para o nosso contexto, exatamente essa questão de visão do mundo, é a cosmovisão. Se a sua cosmovisão for boa, for luz, todo o seu corpo vai ser luz. Você vai viver uma vida de luz, né? Você vai conseguir não só ser luz, mas viver num lugar iluminado pela luz de Cristo Jesus mesmo. Agora, se a sua visão de mundo for trevas, não adianta, gente. Pode o mundo se transformar no paraíso e você não vai conseguir enxergar beleza. Porque os seus olhos, a sua visão de mundo é de coisa ruim, é de treva, então tudo que acontecer vai ser ruim. Por isso, nós precisamos entender como nós funcionamos. Porque Deus é tão maravilhoso que essas experiências nos faz únicos, singulares, né? E isso nos leva a viver uma vida
de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, se a gente começar a viver uma vida... Muita gente vive uma vida sem saber, tendo comportamento que não sabe de onde vem. Ah, eu não sei, eu tenho tudo, eu tenho emprego, eu tenho família, mas eu não sei porque que eu não consigo ser completo, tenho vazio dentro de mim, né? Às vezes até pessoas que Gisana, deu uma Oi. cortadinha. Deu uma cortadinha no que você falou anterior. Ah, então, eu estava falando que tem pessoas que até professam a fé, né, cristã, mas que não se sentem totalmente plenas, completas. E não é só por falta de conhecimento espiritual, às vezes é também por falta de conhecimento natural, né? Porque Deus nos deu essa capacidade cognitiva, Deus nos deu essa questão racional que nós precisamos usar. Nós cristãos, nós entendemos que nós somos corpo, temos uma mente e temos também o nosso espírito, e tudo faz parte de uma pessoa só, que somos nós. Então, nós precisamos ter equilíbrio em todas essas áreas. Nós precisamos ser pessoas que têm conhecimento e equilíbrio espiritual, conhecimento e equilíbrio com relação ao nosso corpo, que teve uma live semana passada que a Natália explicou muito bem a função do nosso corpo, a visão de Deus quando criou o nosso corpo, né? Desfaz até muitos mitos sobre imagem e semelhança. Aonde está a nossa imagem e semelhança de Deus e onde que o nosso corpo entra nisso? E nós precisamos conhecer, mas também precisamos conhecer a nossa mente, porque é ela quem vai comandar o nosso corpo e principalmente os nossos comportamentos. Então, como a gente estava falando da primeira infância, o cérebro capta, né? Toda a informação de tudo que está acontecendo desde o ventre da mãe, mas a gente não tem ainda essa consciência bem formada, o hipotálamo ali, que é o centro, né, das nossas memórias, ele não está formado. Então, o cérebro só está guardando, só está registrando, né? E conforme a gente vai amadurecendo, o nosso hipotálamo vai também sendo desenvolvido, aí nós vamos tendo a racionalidade, a consciência daquilo que está na nossa vida, daquilo que a gente vai fazer e não vai. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, por quê? Porque às vezes a gente não sabe a origem de determinado comportamento, às vezes a gente quer até mudar, mas não consegue porque não sabe o que aconteceu. Às vezes é algo que você faz de forma inconsciente porque não está na sua memória consciente. Está lá atrás, lá na sua memória inconsciente, e como você não é racionalmente capaz de acessar, aquilo vem à tona e produz em você uma reação, um comportamento. Então, é importante que a gente entenda que tudo que aconteceu na nossa vida, Deus é maravilhoso. Escreveu a nossa história, a palavra dele diz que nós precisamos ser renovados todos os dias na mente, e isso faz parte do processo de renovação da mente, o conhecimento que nós temos de nós mesmos, né? A quem eu sou. Eu acho que essa pergunta, ela parece clichê, mas é uma pergunta difícil de responder. Não é fácil responder quem a gente é, né? E às vezes as pessoas entram em conflitos exatamente por não saberem quem elas são. Então, como a gente já comentou, nós somos um pedaço do pai e da mãe misturado com as experiências que nós temos no nosso dia a dia. Isso moldou o nosso cérebro, o nosso jeito de pensar. E é muito legal a gente saber que funciona mais ou menos assim, em palavras bem simplistas, né? A gente sabe que tem uma porção
de neurônios lá no nosso cérebro, né? Bilhões de neurônios que fazem sinapses. Para cada coisa que a gente faz, tem um caminho que é uma corrente elétrica que bate nesses neurônios, vai batendo em um no outro e fazendo uma rota neural. E essa rota, esse caminho que o neurônio faz, ele registra isso e a partir daí, tudo que a gente ouve, vê, a gente associa aquilo que já está registrado lá dentro. Quando a gente vai estudar pedagogicamente, a gente fala de aprendizagem significativa, que os alunos, as pessoas, elas só conseguem aprender aquilo que tem significado na mente delas. Por isso que para a criança a gente tem que trabalhar com muita imagem, porque eles não conseguem dar significado àquilo que é abstrato, que eles não conseguem ver. E aí eles vão associar a tudo de experiência que eles têm do dia a dia. E isso, gente, não é só na criança, todo ser humano. Esse é o processo natural da nossa mente. E é por isso que a gente tem que entender, porque às vezes acontece uma coisa e a leitura que a gente faz não é o nosso cérebro, ele vai voltar lá atrás uma experiência que você já teve e vai associar o que está acontecendo hoje. Mas às vezes o que está acontecendo hoje, você está tendo uma visão deturpada por causa de um registro que já tem lá na sua mente de coisas que aconteceram lá atrás. E aí isso vai acabar norteando seus comportamentos. Então, é por isso que a gente tem que saber como a gente funciona, quem a gente é e onde a gente pode melhorar, onde a gente tem que ser renovado pelo Senhor todo dia na nossa mente, né? Então, nós precisamos buscar esse conhecimento. E aí, Deus é tão maravilhoso que ele já, como a gente leu no Salmo, já escreveu uma história maravilhosa para a nossa vida, já determinou todos os dias cada um deles. Né? E não sou eu que estou falando isso, não, viu, gente? É a Bíblia que está falando. Então, o que acontece é que às vezes a gente não consegue viver exatamente essa história escrita por Deus dia a dia, porque quando o pecado entrou, ele bagunçou as coisas, é como se ele tivesse embaçado a nossa visão e a gente não consegue enxergar exatamente aquilo, o propósito de Deus, a história que Deus escreveu para gente. Então, às vezes a gente, né, vai num caminho que não é o caminho ideal, mais adequado para chegar naqueles dias determinados por Deus na nossa história. Mas Deus é maravilhoso, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem. Então, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente não sabe o que está fazendo, Deus é maravilhoso, transforma todo o mal em bem na nossa vida. E é isso que são as experiências, né, do nosso dia a dia. Então, como eu disse para vocês, a minha formação acadêmica foi administração de empresa, e durante 10 anos eu trabalhei nisso. Por quê? Era muito nova quando eu fui estudar, e a gente, quando é muito nova, não tem maturidade, não tem experiência, e a gente acaba sendo levado por fatores externos, como a gente já falou, e aí a gente começa a pensar em ganhar dinheiro, né? Em ter status e todas essas coisas. E os jovens hoje em dia, eu vejo muito isso enquanto professora de ensino fundamental, a gente vê muita imaturidade e muitas dúvidas com relação a quem eles são, o que que eles vão fazer, no que eles são bons. Então, uma coisa interessante é que isso acontece com todo mundo, né? Até com os filhos de crente, até com a gente que conhece o Senhor. Porque nós precisamos buscar o conhecimento, e isso faz parte da responsabilidade humana,
Deus faz o sobrenatural, mas o natural o homem tem que fazer. A gente tem que buscar, tem que procurar conhecer, né? Então, quando a gente se conhece, sabe como que nós funcionamos, as histórias da nossa vida, quando a gente olha para a história da nossa vida de uma maneira que é a maneira que Deus olha para nós, a gente consegue se livrar de muitas culpas, a gente consegue se livrar de muitos fardos pesados, e por isso que Jesus falou: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, eu vou aliviar, porque o meu fardo é leve, porque ele escreveu essa história, então ele sabe, e às vezes está pesado, porque quem não sabe somos nós. Então nós estamos carregando um fardo mais pesado de perfeccionismo, de querer ser bom em tudo, de querer fazer aquilo que nós não fomos feitos para fazer, só porque o sistema, a sociedade determina aí que é moderno, que é interessante, que vai ganhar dinheiro. E aí, às vezes, a gente é levado por esse caminho, né? Faz escolhas só para ganhar dinheiro, só para ter um status, e a gente não consegue ser pleno, não consegue mais exatamente por isso, porque Deus nos fez, nos capacitou de maneira singular. Eu e você podemos estudar a mesma coisa, mas o jeito que você vai servir ao próximo com o que você aprendeu é diferente do jeito que você. Porque Deus fez você singular e eu também. Então, e Deus nos fez com algo muito específico, que é exatamente para atender uma demanda que o mundo precisa. Deus fez especialmente capacitado, sei lá, para liderar. Ele é um líder nato, ele consegue delegar bem, ele é articulador, mas ele não é bom em tudo. E aí Deus faz outro tipo assim, não é líder, não é organizado, não sabe delegar, tem dificuldade. É claro que eu posso ser líder, eu posso desenvolver, ler, estudar e eu consigo, mas vai ser um esforço enorme para mim, muito maior do que para aquele que já nasceu com a habilidade de ser articulado, né? De ser negociador. Eu não sou uma pessoa que sabe negociar, me conhecer, né? E eu Gisana, deu uma entendi travadinha. que o que Deus colocou em mim. Oi? Gisana, deu uma travadinha para mim. Depois Oi, que você falou que eu não sou articulada, aí tá. travou tudo. Então eu quero dizer o seguinte, continuando aí, nem sei onde parou, o que vocês estão ouvindo, mas eu quero dizer o seguinte, que nós não temos que ser bom em tudo. Nós não fomos feitos para ser bom em tudo. Nós fomos feitos de maneira singular. Eu sou boa em determinada área. Deus me capacitou com uma habilidade, um tipo de inteligência. No meu caso, vou falar de mim, é a oralidade. Uma coisa muito legal, né, é a gente entender que nós temos todas as habilidades necessárias para cumprir o propósito de Deus nessa terra, com certeza. Ele te fez com tudo que você precisa, com mente, braço, mão, coordenação motora, para exercer aquilo que ele já escreveu na sua história. Então, ele te capacitou para a sua missão, ela está dentro daquilo que Deus te capacitou. Porque ele não ia te mandar fazer uma missão com aquilo que ele não colocou em você para fazer. O problema é que hoje todo mundo quer fazer de tudo, ou então quer fazer aquilo que não está habilitado naturalmente para fazer.
Nós podemos fazer de tudo, gente. Só a gente batalhar, estudar e se esforçar, a gente consegue fazer de tudo. Só que com muito mais esforço. Quando nós entendemos a nossa habilidade, né, aquilo que Deus colocou especificamente em nós, a gente consegue fazer com muito mais leveza, esse fardo é muito mais leve quando nós conseguimos fazer aquilo que Deus escreveu para a gente fazer. E isso é possível saber, porque Deus já vai revelando, principalmente quando a gente não tem muita malícia, muita influência, criança, né? Deus já vai revelando ali o que tem de melhor naquele ali. Se você observar crianças, você vai ver que numa rodinha de crianças, cada um tem uma inteligência diferente, cada um tem uma habilidade diferente. Um gosta de correr, o outro gosta de ouvir história, um gosta de pintar, o outro gosta de falar, de fazer teatro. Então, a gente vai vendo que cada um é de um jeito, mas que um precisa do outro. E aí a gente entende perfeitamente o que Cristo fala de sermos um corpo. E é por isso, né? Porque eu tenho uma coisa que você não tem. E eu estou aqui para completar o que você tem e preciso do que você tem para completar também. E assim vai formando a nossa sociedade como um corpo. E quando a gente entende que a gente não está aqui para ser feliz, porque o negócio hoje, o lema é vamos ser felizes, né? Nós estamos aqui para servir, e é servir que nos faz ser feliz. Mas como? Né? As ideologias hoje pregam que nós temos que ser servidos, as pessoas acabam ficando frustradas, porque o jeito que a gente tem de exercer aquilo que Deus nos capacitou para fazer é servindo o próximo. E aí, como muitos não querem servir, querem só ser servidos, a engrenagem sai fora, né, da sua organização. E aí começa a dar problema. E um dos problemas é a própria frustração pessoal das pessoas, que é exatamente de uma forma muito simples, é uma peça fora do lugar. Né? Eu trabalhei em área financeira. Eu não sou uma pessoa exatamente exata, né? Então, eu sou da oralidade. Tem que fazer planilha para mim no Excel. Eu posso fazer? Posso. Mas é um sacrifício enorme, muito maior do que estudar comportamento humano e trabalhar com gente. É muito mais difícil para mim trabalhar com números do que com pessoas. E existem pessoas que não têm habilidade nenhuma para trabalhar com outras pessoas. Foram feitos para trabalhar com números. São exatos. E glória a Deus por isso, porque a gente não pode ter gente que só gosta de gente, não gosta de número, e nem pode ter gente que só gosta de número. Então, olha só a perfeição de Deus aí, né? Completando as pessoas. Por isso que a gente tem que se conhecer, né? O autoconhecimento é importantíssimo para que a gente entenda que eu estou aqui para servir e eu tenho algo de muito especial para oferecer para o outro. E é assim que eu me sinto completa e plena. Porque nosso Pai nos fez para isso. Essa é a cosmovisão de Deus para nós. Né? A cosmovisão de Deus. Olha a redundância, né? Mas essa é a visão de Deus para nós enquanto corpo. E aí a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo com um olhar gentil, com um olhar carinhoso, que é o olhar de Deus para nós. Porque às vezes a gente olha para a gente mesmo com muita cobrança,
com muito peso, né? Porque, infelizmente, a sociedade faz isso, as ideologias de hoje, elas fazem isso com a gente, né? A gente tem que ser de tudo um pouco e tem que fazer tudo com perfeição, você não pode errar. E nós não fomos feitos para ser perfeitos e nem fazer tudo com perfeição. Eu sou melhor em uma determinada coisa e essa coisa que a gente tem que saber, cada um, qual é a sua. Que com certeza cada um tem a sua, né? E eu não posso dizer para cada um, a gente mesmo tem que buscar isso. E você busca, se você não consegue, né, ainda ter um relacionamento com Deus, isso vai dificultar saber quem você é. Porque ele é o autor da sua história. Ele sabe o que ele colocou de melhor em você. Ele sabe aonde é que você deve exercer toda essa habilidade que ele colocou em você. Então, se a gente não tem um relacionamento também com o autor da nossa história, a gente não vai entender muito bem a nossa história. Então, é importantíssimo esse relacionamento com o autor da história e com a gente mesmo, né? Eu preciso, todos nós precisamos ser generosos conosco e olhar para dentro de nós e observar o que que eu faço bem feito. Não é possível, Deus. Gente, não existe uma pessoa que não tenha algo de bom dentro de si. Não tem. O que leva muitas vezes as pessoas a escolherem caminhos, né, que não são os melhores e às vezes irem até para o mundo da criminalidade, muitas vezes os fatores externos, como nós falamos aqui, às vezes formou a visão deles em trevas e aí todo o corpo se tornou trevas porque começou a olhar o mundo só através das trevas. Mas aqueles que são da luz, aqueles que conseguem colocar essa lente da luz de Cristo, eles conseguem enxergar a luz dentro de si, a luz que vem de Jesus. E a gente tem que enxergar isso, porque todos nós temos algo de bom para oferecer ao outro. E existe, com certeza, uma necessidade natural a ser suprida com aquilo que você tem de melhor. E se você está no lugar errado, você não vai se sentir completo e pior ainda, que você vai deixar uma lacuna vazia, que era a lacuna de quem tem. Então, nós precisamos muito saber quem nós somos e aquilo que nós temos de melhor, porque tem alguém precisando ouvir e receber de você aquilo que você tem de melhor. E essa é a missão que Deus nos deu. É assim que a gente prega o Evangelho, servindo ao outro com aquilo que Deus nos capacitou, renovando a nossa mente todos os dias, tendo relacionamento com o autor da nossa história e ele já escreveu a história, mas nós temos agora, né, que praticar, viver essa história, né? A história já está escrita, mas nós precisamos viver essa história. Então, nós precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos estudar. Eu gosto disso. Não é à toa que eu gosto dessa área. É porque Deus tem uma história comigo nessa área. Então, eu gosto de ler sobre isso. Para mim é fácil ficar horas e horas ouvindo uma aula sobre isso. Não é para todo mundo, porque para quem foi habilitado, né? Para quem Deus escreveu uma história de, sei lá, engenharia, vai gostar de indo na área.
para quem gosta de medicina, né, de corpo humano. Eu também não sou muito dessas áreas, não. Mas eu gosto de cérebro, de mente, né? Mas de corpo mesmo, não sou dessa área mais concreta. Mas precisa de quem seja. Então, se você gosta disso, é porque Deus te habilitou para servir e pregar o evangelho nessa área. Não fique buscando sucesso na profissão que ganha mais dinheiro, que vai dar para você mais rentabilidade ou mais status. Busque sucesso fazendo aquilo que você sabe fazer de melhor. Desenvolve aquilo que você já tem naturalmente, porque o que você já tem naturalmente foi Deus que colocou aí. E colocou com um propósito. E você só vai ser pleno, completo, quando você desenvolver essa área que Deus fez você para exercer, né? E em todo lugar, profissionalmente, em casa, no trabalho, na igreja, né? A igreja é o corpo, e se a gente quiser, de repente, né, não se conhecer lindo, maravilhoso que o outro faz e querer fazer igual o outro faz, é aquilo que eu falei. A gente vai se frustrar, porque vai ser pesadíssimo se você não foi habilitado para fazer isso, vai ser um peso enorme para você. E aquilo que Deus capacitou você para fazer, vai ficar lá, uma lacuna vazia, porque é você que tem que fazer. Então, é muito importante com o autor da história, porque é aquilo, o fator externo, às vezes leva a gente a querer fazer aquilo que nós faz. Mas não é o que foi escrito na nossa história para a gente fazer. Então, a melhor forma de ser feliz, de ser pleno, é você fazer aquilo que Deus te fez para fazer. Não o que você quer fazer, mas o que Deus quer fazer através de você. É assim que a gente encontra essa plenitude. Você concorda? Concordo e vem completando, né, Gisana, aquilo que foi falado na semana passada que a Natália trouxe para gente, né? Vem completando hoje o que você trouxe para gente, né? Sobre cada um ser único, cada um ter algo único para oferecer, né? Tanto Já fora isso eu da não tô. igreja mesmo. Você está me ouvindo? Tá, tá. Eu não tô conseguindo Pipocou? te entender, tá falhando, tá Cortando. picando. Cesana? Oi, foi. Voltou, você voltou para Eu mim, acho que é tava a falhando. conexão. Oi. O Heitorzinho tá aqui. Eu tava falando, né, que o que você trouxe Eu hoje não sei. vem completar aquilo que a Natália Sim. falou na semana passada, né? Sobre a importância de cada um ser um e cada um ter aquilo único, né, para oferecer, né? Até mesmo dentro da igreja, né? Que ali nós somos um corpo. Então, cada membro ali é importante, né? E tem algo ali para oferecer, né? Como você falou, algo ali para servir, né? E como é importante a gente se conhecer, né? E principalmente ter esse contato mesmo, essa intimidade com Deus, né? E poder falar, né? Falar, Senhor, eis-me aqui, né? Usa-me conforme o Senhor deseja que eu seja usado, né? Para poder trabalhar, né, servir ao Senhor conforme Ele deseja que a gente sirva, né? Então, como que eu vou servir ao Senhor se eu não tenho intimidade com Ele? Como que eu vou conhecer mais de Deus, conhecer o que Ele quer de mim, se eu não tenho intimidade com Ele, nem busco um autoconhecimento de mim mesma, né? Conseguiu ouvir? Já.
Eu consegui ouvir, mas assim, falhou bastante. Mas eu entendi você falar que a gente tem tudo a ver com o que a Natália falou semana passada, né? E que a gente precisa de intimidade para poder servir, certo? Isso, isso mesmo. Gesana, para mim, agora travou. Gente, vai falando aí como que tá chegando para vocês. Por favor, porque agora para mim eu não tô vendo mais. Eu não sei se é a minha internet. Ai, a Gesana saiu. Não sei se foi a minha internet. Deixa eu convidar aqui de novo. Saiu. Ah, saiu. A Thaís falou que saiu mesmo. Eu fiquei na dúvida se foi a minha ou se foi a dela. Eu, eu tentei chamar de novo, mas não está aparecendo aqui. Só um minutinho. Mas ela continua aparecendo aqui para mim. Eu estou tentando aqui, só para ver se ela entra de novo, gente. Só para se despedir, porque eu acho que deu para concluir, né? Ai, agora apareceu aqui o dela para mim. Oi, aí, ó, veio o meu suporte técnico lá. O suporte técnico, tá vendo como é completo, Jais? Tá vendo? Ó, a mãe não tem essa habilidade. Aí Deus manda o filho para vir Filho, completar. A mãe ajuda o filho ajuda a mãe. Entendeu? É tá assim que certo. funciona, né? É assim mesmo, Getana. Então, Isso mas que é você isso. fala. Pode continuar. Então, eu ia falar que se alguém quiser fazer algum comentário, colocar alguma pergunta, pode colocar aí pra gente, né? E a gente vai comentando e falando aquilo que vocês aí quiserem comentar e falar, né? Aham. Mas uma coisa muito legal também, já, dentro da neurociência, é a gente observar as crianças e quando a gente é adulto e tem dúvida de quem a gente é, uma coisa boa também para o autoconhecimento é lembrar do que a gente fazia quando criança, porque isso é um indicativo daquilo que a gente tem já naturalmente dentro da gente. Então, se por acaso alguém não sabe qual é a sua habilidade, o seu dom, né, procura aí lembrar de quando era criança e não tinha tanta influência de fator externo, né? E aí você pergunta para sua mãe quais eram as suas brincadeiras, o que que você gostava, o que que chamava a sua atenção. Certamente isso está ligado àquilo que você tem de melhor dentro de você, aquilo que Deus já colocou dentro de você para você desenvolver, né? Então, é legal a gente, às vezes a gente cresce assim, passando desapercebido por essas coisas e fica um adulto meio que não sei onde que eu me encaixo, mas uma coisa legal é a gente se observar, né? As coisas que a gente naturalmente gosta de fazer, os assuntos que a gente gosta de conversar, os filmes que a gente gosta de ver, tudo isso revela quem a gente é, né? E revela
quais são também as nossas habilidades, aquilo que a gente gosta de trabalhar e tem de melhor para oferecer. Tá tudo relacionado, né? Deus não faz nada desconectado, Deus não faz nada casual, é tudo totalmente intencional. Até aquilo que a gente gosta já é para mostrar aquilo que a gente tem de naturalmente dentro da gente, né? Verdade. Então, Verdade, né? E eu até lembrei, você falando, né? Eu até lembrei, quando eu era criança, eu gostava muito de brincar de ser professora. E é o que eu sou hoje, olha. ué, com certeza. É, a gente tem que, a gente acha que tudo é brincadeira, assim, despretensiosa. Não é, gente. Tudo que acontece, eu costumo falar às vezes quando eu tenho oportunidade de levar alguma reflexão, né? Cada célula do nosso corpo tem um objetivo, cada átomo que existe no universo, ele tem o seu lugar e ele tem um objetivo de estar ali. Então, nada na nossa vida é casual, é tudo intencional. Né? Então, assim, até as brincadeiras, às vezes, de criança, é para revelar realmente, é para desenvolver. A gente que trabalha, às vezes, com criança, sabe que brincadeira é coisa séria. Lúdico é importantíssimo no desenvolvimento das crianças. Então, você que trabalha com criança na igreja, em algum lugar, você precisa ter esse conhecimento também para que você possa ajudar as crianças a se tornarem aquilo que Deus as fez para ser, ajudar a nortear, né, as pessoas que estão próximas a você, ajudar elas a se encontrarem e saberem quem elas são, para que elas sejam pessoas completas, plenas, né? Então é importante a gente ter esse olhar, né? Esse olhar para tudo que acontece. E esse olhar das nossas experiências também, porque o que acontece é que às vezes as nossas experiências, elas são captadas pelo nosso cérebro, faz um registro não exatamente como deveria ser, né? O que a gente chama aí às vezes de traumas também. Então a gente precisa ressignificar essas situações, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer alguma coisa, até que elas são boas, são habilidosas para fazer, porque um dia elas não fizeram bem feito e alguém falou para elas que elas não eram capacitadas para fazer aquilo e o cérebro registrou e daí as pessoas passaram algo, né? Pode acontecer da pessoa achar que ela realmente não é habilidosa para fazer aquilo, que aquilo não está dentro da identidade dela, mas às vezes não é verdade. Às vezes foi uma leitura que a gente fez, foi algo pontual que aconteceu e que nós precisamos olhar para aquilo com um olhar mais crítico e saber que a nossa identidade, Deus nos fez, não para ser perfeitos, às vezes a gente erra. Então a gente também tem que saber enxergar a situação onde a gente pode reconstruir alguma coisa, né? Desconstruir alguma coisa que foi registrada e não deveria, ou não foi registrada da maneira correta, e reconstruir aí um conceito correto baseado naquilo que Deus tem para nós. Reconstruir um conceito de que nós somos capacitados, habilitados, né? E que alguém está precisando exatamente desse serviço, né? Porque quando a gente põe em prática aquilo que Deus nos habilitou, nós estamos servindo. E tem alguém precisando desse serviço, porque Deus não ia mandar a gente fazer um serviço à toa, né?
é porque há uma necessidade. Então, a gente tem que olhar também para os nossos registros de memória e não ficar parado em coisas que aconteceram porque alguém falou. A gente tem que conhecer a nossa história com o autor dela. Não é com qualquer curioso que chega e fala: ah, você é tão frágil, você não aguenta isso, não. Ai, você não nasceu para isso, né? Então, a gente não pode ouvir esse tipo de coisa, porque tem gente que registra isso e para. Não, então alguém me falou que eu falo tão delicado, eu tenho cara de criança, eu não vou dar conta de uma turma de alunos. Alguém já falou isso para mim, né? E não é verdade, porque quem foi meu aluno sabe que o instinto de sobrevivência, né, nos faz ter uma postura profissional ali e habilidosa dentro daquilo que a gente está fazendo. Mas muita gente olha para a gente e fala: não, e você não leva jeito para isso, não. Tão pequenininhos, os alunos vão acabar com a raça dela. Eu tenho certeza. Eu não sei se você tem alguma experiência para contar, porque com toda essa sua delicadeza, pode ser que alguém também, né, julgue a gente pelo jeito que a gente fala, pelo nosso tamanho, a nossa singeleza, e na verdade a nossa história foi escrita por Deus e não pelas pessoas. Então a gente tem que conversar com o autor da nossa história, e é ele quem vai nos capacitar e nos habilitar. E se alguém falar alguma coisa contrária a isso, a gente não pode deixar isso registrado na mente. E o problema é que isso é um processo natural. O cérebro registra, olha o que nós lemos, os seus olhos, do seu cérebro registrar que você não é capaz, você não vai ser mesmo capaz. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que dar situações, às vezes, que aconteceram, a gente precisa ressignificar. Alguém falou alguma coisa, às vezes até pai e mãe, não é por maldade, não, e nem por querer prejudicar, às vezes até com a intenção de ajudar, alguém vem e fala alguma coisa, mas sabe como é que é a comunicação, né? O importante não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Então, se o outro entendeu de uma forma que levou para o coração e achou que ele não é capaz, que ele não faz bem feito, gente, isso não vem de Deus. E a gente tem que ouvir o autor da história, porque é ele que sabe, né, o que foi já escrito para a gente fazer e ele nos capacitou. Então a gente não pode ficar dando ouvido para qualquer um e nem deixar o nosso cérebro, porque a Bíblia fala que o coração é enganoso, a mente também. O cérebro engana. Então nós precisamos ter um racional aí, um olhar racional para a situação, para que a gente possa aí voltar lá e ressignificar aquilo que está na nossa mente, para entender que nós somos capazes, sim, nós somos capazes de fazer aquilo que o autor da nossa história já escreveu para a gente fazer. Aí entra a parte de Deus, né? Mas também entra a nossa responsabilidade. E é isso, né? Que Deus possa aí nos abençoar, né? Provérbios 23:7 diz que assim como o homem se vê, assim ele é. Olha quem falou. Salomão pediu a Deus a sabedoria e Deus deu, né? Então, é isso mesmo. Assim como você se vê, assim você vai achar que você vai viver a sua vida. Então, se você se vê como luz, você vai ser luz. Agora, se você se vê como trevas, incapaz, não é bom em nada, isso não é verdade. Todos, sem exceção.
um propósito específico de Deus, né? E a gente precisa colocar isso em prática, porque olha só o que está acontecendo, olha a demanda que nós estamos tendo. O mundo está precisando que todos nós sejamos capazes de exercer isso. Há uma carência muito grande hoje, né? Então, a gente precisa de autoconhecimento e de conhecimento do autor da história. Ele vai te falar direitinho o que ele escreveu para você. Verdade. Gisana, foi muito bom, falou muito ao meu coração. Espero também, acredito que falou no coração de todos que conseguiram ouvir, né? E que irão ouvir e ver, porque vai estar lá salvo, né? Na página lá da UMT. E foi assim, muito bom. Eu adorei. Eu também gosto muito de falar, Deus nos habilitou para essa área, então para nós é gostoso falar disso. Não sei se é gostoso ouvir a gente falando disso, porque a gente se empolga, né? Então não sei se é tão bom ouvir a gente falando sem parar. Ai, mas foi muito bom, foi muito fácil de entender. Acredito que até para quem não é da área, né, conseguiu entender bem, porque você falou muito bem. Ah, muito obrigada, viu? Eu fico muito feliz. Eu espero realmente que as pessoas entendam que o Espírito Santo deu o esclarecimento para todo mundo, para que a gente possa viver a boa, perfeita, boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E essa boa, agradável e perfeita vontade, a gente só vive quando a gente faz aquilo que fomos feitos para fazer, né? Verdade. Ai, voltou. Tinha dado uma travadinha, mas voltou. Suzana, ainda tem tempo. Não apareceu nada aqui para mim no Instagram, então se você quiser falar mais alguma coisa, completar. Se alguém quiser perguntar, se alguém ficou com alguma dúvida, também pode perguntar, porque ainda dá tempo. Porque não apareceu nada aqui para mim, não. Ah, então, quem quiser comentar aí, fazer algum comentário, compartilhar alguma experiência, né, e colocar aí também alguma pergunta, a gente está aqui para isso. Nós estamos aqui realmente para tentar esclarecer, né, trazer o conhecimento, compartilhar, cada um compartilhando o conhecimento que Deus nos ajudou a adquirir ao longo das nossas experiências, né? Então, isso é muito legal. Eu tenho, já que ninguém está perguntando nada, vou continuar falando, gente. Não, é que eu queria só compartilhar que Deus tem nos dado a graça, né, de fazer uma formação em análise corporal. E como que, de maneira assim, incrível, até o nosso corpo tá programado para fazer exatamente o propósito de Deus na nossa vida, sabe? O nosso corpo é diferente, não é só porque nós temos pais diferentes, genética diferente. Nosso corpo é diferente porque nós somos feitos para fazer coisas diferentes. Então, às vezes o corpo de uma pessoa menorzinha, né? Assim, eu tenho até medo de falar isso, porque às vezes as pessoas não entendem muito bem o que a gente quer dizer, né? Mas até o formato do nosso corpo não é casual. Ele é intencional, ele tem a ver com o propósito de Deus para sua vida, ele tem a ver com a habilidade que Deus te deu, ele tem a ver com a sua profissão. É tudo, a nossa mente, o nosso corpo, eles estão realmente projetados para a gente ser e exercer aquilo que Deus fez exatamente em cada detalhe o que ele determinou, né? E então
Tem gente que não é feliz com o corpo também, né? Mas é isso que eu tô falando. Talvez a pessoa não tenha entendido ainda qual é o seu verdadeiro significado aqui, o seu propósito, a sua identidade, porque é completo, é pleno. Quando você entende, olha, eu nasci para fazer isso e eu não preciso ser alta e forte para fazer isso. Eu posso ser minhãozinha, ter 1,5 m, mas mesmo com 1,5 m, Deus me capacitou para fazer isso. E a gente fala de uma forma simples, gente, mas eu sei que tem gente que vive isso de verdade, né? Às vezes a gente dá uma disfarçada assim, para não deixar aparecer, porque a gente quer ser forte o tempo inteiro, mas eu conheço pessoas que realmente acham que o seu corpo não colabora para ser uma pessoa especial, né? E quando na verdade é o contrário, o seu corpo foi feito exatamente com aquilo que você precisa para você ser essa pessoa especial e singular que Deus projetou especificamente. Né? Olha que gente, é maravilhoso demais. O texto vai dizer: tal conhecimento é maravilhoso demais. Mas é bilhões de pessoas, cada uma única. Olha só, cada uma única, não só no formato do corpo, mas na mente, com uma história de vida única e sendo capacitado a exercer um serviço único para o outro, e o outro precisando daquilo que você tem. É, Deus é muito perfeito, e tal conhecimento de fato é assombroso quando a gente para pensar. Verdade, é maravilhoso, né? A gente vê assim a perfeição de Deus. É como você falou, né? A ciência ela não vem destruir, ela vem colaborar, né? Vem nos mostrar o quão maravilhoso é servir a este Deus, né? Que fez e que faz todas as coisas, nos mínimos detalhes. Ai, Jesus, acho que travou aí de novo. Mas é isso, já. Acho que travou. O que eu, assim, tinha para dividir, né, com todo mundo eram essas coisas. Eu espero que tenha agregado conhecimento, valor, né, e experiência na vida de cada um. E coloco à disposição aí também, não só na live, mas se alguém quiser conversar de alguma coisa, fica à vontade, né, no Instagram, no Face, a gente está aí nas mídias sociais. E eu queria convidar o pessoal que ainda não assistiu às lives anteriores, queria fazer esse convite para vocês entrarem aí no perfil da Federação UMP Sul Fluminense, né? Caso alguém não seja da UMP e não saiba o significado de UMP, é União de Mocidade Presbiteriana. Às vezes tem algum visitante, né? Então, é essa iniciativa dos jovens fazendo essa série de lives enriquecedoras. É conhecer o autor da nossa história, é conhecer a visão do autor sobre o mundo, o casamento, o trabalho, né, o corpo físico. Então, não deixem de assistir. Todas essas lives estão gravadas no canal do YouTube da UMP Sul Fluminense. Quem não é inscrito, vai lá, se inscreve. E quem quiser aprofundar no conhecimento do autor da história e da nossa própria história, vai lá também e assiste as lives anteriores, que são, assim, muito enriquecedoras. No mais, eu Verdade. só quero agradecer a paciência de todo mundo de ficar aqui ouvindo a gente. Foi um prazer enorme, viu? Muito obrigada. Deus abençoe a todos vocês.
com todo o conhecimento que a gente precisa sobre a gente mesmo e sobre ele. Amém. Nós que agradecemos, dizendo que Deus continue te abençoando, te capacitando cada vez mais. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Beijo, tchau. Fica com Deus.